que o momento em que você abre a boca para se defender com pressa é o exato segundo em que você assinou a sua sentença de derrota. A intimidação não é uma batalha de verdades, é um teatro de sombras, uma performance coreografada onde o agressor é o ator principal e você, até agora, tem sido o público perfeito que entrega exatamente o que ele quer. Eu já vi pessoas brilhantes, com currículos impecáveis e argumentos imbatíveis, serem reduzidas a nada apenas porque o oponente deu um passo a mais no espaço pessoal delas ou baixou o tom de voz para uma ameaça velada. A intimidação sobrevive do movimento emocional que ela causa em você e, se você recua, se você gagueja ou se o seu olho desvia por um milésimo de segundo, você está aplaudindo o espetáculo dele. Mas e se eu te dissesse que o poder real não está em lutar contra a pressão, mas em se tornar o vácuo absoluto onde essa pressão não tem onde encostar? Imagine a cena acontecendo agora. Alguém cresce para cima de você, a voz fica cortante, o corpo inclina para frente e a energia na sala fica pesada como chumbo. O seu instinto natural, desenhado por milhares de anos de evolução para a sobrevivência na selva, é lutar ou fugir. O seu coração acelera e você sente aquela necessidade desesperada de falar rápido para preencher o silêncio, de explicar o seu lado ou de provar que você não é o que aquela pessoa está dizendo. É nesse preciso instante que o teatro da pressão se consolida e você perde a soberania. Maquiavel entendia como poucos que o controle é puramente uma gestão de percepção. O intimidador raramente é forte de verdade. Ele apenas precisa que você se sinta fraco para que a tática dele funcione. Ele usa o choque, a invasão de espaço e o volume como ferramentas para sequestrar o seu raciocínio lógico e te jogar no terreno das emoções básicas. Quando você se apressa em responder, você está validando que o ataque dele foi eficiente e está dizendo sem usar palavras que a pressão te atingiu. E agora você precisa recuperar o seu valor diante dele. Vi executivos, líderes e até amigos perderem o respeito em segundos porque não conseguiram sustentar o peso de um olhar silencioso. A primeira regra de ouro para destruir qualquer um que tente te intimidar é entender que você não é o alvo de uma verdade. Você é o espectador de uma encenação barata. E no momento em que você percebe que aquilo é apenas um truque de palco, o medo perde o sentido. O segredo maquiavélico para desarmar esse espetáculo é o que eu chamo de congelar o palco. Se o agressor espera que você dance conforme a música dele, a coisa mais perturbadora e poderosa que você pode fazer é ficar parado. Não é uma parada de estátua de gelo sem vida, mas uma imobilidade soberana de quem não se sente ameaçado. Eu já vi brigas de poder gigantescas serem resolvidas sem que uma única palavra fosse dita, apenas porque um dos lados se recusou a entrar no ritmo frenético e agressivo do outro. Quando a pressão vem em sua direção, a sua primeira reação deve ser o silêncio absoluto por 2 ou 3 segundos a mais do que o que seria considerado normal. Esse espaço vazio é insuportável para quem está tentando te intimidar. O agressor esperava um impacto, uma colisão emocional ou um contra-ataque, e em vez disso, encontrou o nada. O silêncio transfere toda a ansiedade de volta para quem começou o ataque, e o agressor começa a se questionar internamente se foi longe demais ou se você sabe de algo que ele ignora. Essa dúvida interna é o começo do fim para qualquer tentativa de domínio, pois você não precisa de uma frase de efeito, você precisa de uma postura que diga que a tempestade do outro não tem poder para molhar a sua calçada. Ao longo da minha trajetória, vi que as pessoas que mais tentam intimidar os outros são justamente as que possuem as fundações mais frágeis e inseguras. Elas usam a agressividade como uma capa colorida para esconder a própria mediocridade ou a falta total de argumentos reais. É uma estratégia de curtíssimo prazo que depende inteiramente da sua cooperação involuntária.
Se elas conseguem te fazer ceder agora, elas vencem por WO. Mas se você se mantém estável, a máscara delas começa a escorregar e o desespero aparece. A crítica profunda que precisamos fazer aqui é que fomos todos treinados para sermos bonzinhos e evitarmos o desconforto social a qualquer custo. E é exatamente por causa dessa educação passiva que o intimidador prospera. Ele conta com o seu desejo de que a situação desconfortável acabe logo, e para acabar com o desconforto, você cede. Você concorda ou você se desculpa sem ter feito nada errado. Maquiavel nos ensina que a paz comprada com a renúncia da própria postura é apenas o prelúdio de uma derrota muito maior e mais amarga. O controle da cena pertence a quem consegue habitar o desconforto com mais naturalidade que o oponente. Se a situação está tensa, deixe que ela queime e não seja o extintor de incêndio do ego alheio. Fique lá, respire devagar e observe o performer suar, enquanto o ato dele não recebe o prêmio da sua perturbação. É fascinante observar como a biologia e a psicologia se fundem nesse momento de tensão máxima. Quando você mantém a calma sob um ataque direto, o seu sistema nervoso envia uma mensagem clara para o seu cérebro de que não há um perigo real de morte. Isso mantém o seu raciocínio estratégico totalmente ligado, enquanto o seu agressor está operando puramente pela emoção instintiva. Ele está em um transe de combate. E, se você se mantém racional e centrado, você está jogando xadrez enquanto ele está tentando dar socos no vento. Vi isso acontecer em debates públicos e em mesas de negociação, onde o lado que se exalta primeiro é o lado que já confessou a própria derrota intelectual para todos os presentes. A neutralidade é a sua maior e mais letal arma de guerra. Não mostre desprezo, pois o desprezo ainda é uma emoção e mostra que as palavras dele tiveram peso suficiente para gerar um sentimento em você. Mostre uma curiosidade desapaixonada, como se você estivesse observando um inseto curioso em um laboratório. Isso retira o status de inimigo do outro e o coloca na posição de objeto de estudo irrelevante. E nada destrói mais a aura de um intimidador do que ser tratado como algo interessante, mas totalmente desprovido de impacto. Pense na intimidação como um investimento financeiro de alto risco. O agressor deposita raiva e espera colher submissão imediata como lucro. Se você não paga o dividendo da sua reação emocional, o investimento dele entra em falência técnica. É uma lógica de mercado aplicada com frieza às relações humanas. Já vi situações onde um simples "entendi o seu ponto", mas algo, dito com uma voz perfeitamente estável e um olhar fixo, destruiu completamente a moral de um provocador que esperava um escândalo. Ele queria uma briga, ele queria o drama e ele queria sentir que tinha o controle remoto do seu estado de espírito. Mas quando você nega isso, você recupera instantaneamente a soberania do seu reino interno. A profundidade do ensinamento maquiavélico aqui é que você nunca deve lutar por uma honra que se sente ferida por palavras, pois a honra é algo que você cultiva dentro de si, e não algo que depende da validação ou da ofensa alheia. Se alguém tenta te diminuir, essa pessoa está apenas descrevendo as próprias limitações e frustrações, não as suas. A crítica social que faço é que damos importância demais para a voz de quem não tem autoridade moral para nos julgar. E a nossa fortaleza de competência deve ser cercada por esse fosso profundo de indiferença estratégica. Essa técnica de desmontar o teatro exige que você tenha um controle absoluto sobre os seus micromovimentos físicos. Não ajeite o cabelo, não mexa no relógio, não desvie o olhar para o chão e não cruze os braços de forma defensiva. O seu corpo deve confirmar visualmente o que o seu silêncio já proclamou. Você é uma rocha inabalável. Lembro-me vividamente de uma vez em que vi um mentor meu ser atacado verbalmente de forma completamente injusta durante uma conferência lotada. Ele não interrompeu o agressor.
Não mudou a expressão facial e não mostrou um pingo de irritação. Ele esperou o homem terminar de falar, bebeu um gole de água muito devagar, olhou para a plateia com serenidade e continuou a palestra exatamente de onde tinha parado, sem sequer reconhecer que o ataque tinha acontecido. O agressor ficou tão constrangido pela própria falta de efeito que se retirou da sala em silêncio absoluto. Aquilo foi Maquiavel aplicado em estado puro, e a vitória não veio de uma réplica genial, mas da negação total da existência do conflito. Se você não aceita o presente do insulto, ele continua pertencendo exclusivamente a quem tentou te dar. Portanto, o primeiro e mais crucial passo para destruir qualquer tentativa de intimidação é retirar o combustível que mantém a fogueira do outro acesa. Pare de fornecer as reações, as defesas e as explicações que o agressor precisa para se sentir superior e poderoso. Entenda que a pressão é apenas uma ilusão de ótica criada para te fazer agir contra os seus próprios interesses e princípios. Quando você se torna esse observador calmo e distante, o palco do outro desmorona por falta de sustentação, e ele fica exposto em toda a sua fragilidade e insegurança. O controle da situação volta para as suas mãos, no exato momento em que você decide, internamente, que ninguém tem o direito ou o poder de acelerar o seu coração, sem a sua permissão explícita. A força real é sempre silenciosa, é centrada no agora e é absoluta em sua execução, pois ela não precisa de barulho ou de alarde para existir. Se você já compreendeu profundamente que a intimidação é apenas uma peça de teatro que morre por falta de audiência e que a sua calma é a ferramenta que desmonta esse palco com precisão, como você pode agora inverter completamente o jogo e forçar o agressor a explicar a própria estupidez até que ele se sinta ridículo diante de todos os presentes? Uma vez que você aprendeu a desarmar o espetáculo através do silêncio e da imobilidade, o próximo passo para aniquilar a intimidação é entender que o agressor geralmente se esconde atrás de uma cortina de fumaça feita de generalizações vagas e frases de efeito. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes em ambientes de alta pressão. A pessoa chega com um tom de voz autoritário e lança uma acusação genérica como "você nunca entrega o que eu espero", ou "todo mundo aqui sabe que você não tem perfil para isso". A maioria das pessoas comete o erro fatal de tentar provar o contrário imediatamente, entrando em um modo de defesa desesperado que só serve para confirmar a vulnerabilidade. O que Maquiavel nos ensinaria aqui é que você não deve carregar o peso da prova que o outro criou. A técnica da Inquisição precisa consiste em parar de se defender e começar a dissecar. Quando você olha nos olhos de quem tentou te diminuir e pergunta, com uma calma quase clínica e uma curiosidade legítima, o que exatamente você quer dizer com isso? Você inverte o fluxo do poder de forma instantânea. O agressor, que estava operando no modo de ataque emocional rápido, é subitamente forçado pelo seu comando a entrar no modo de explicação lógica e detalhada. E a verdade que vi na prática é que a maioria dos intimidadores não possui dados ou fatos para sustentar o volume da própria voz. A força da intimidação depende da obscuridade e do impacto do susto. É como um soco desferido no escuro que você tenta evitar sem saber de onde veio. Quando você acende a luz através de perguntas cirúrgicas, o monstro se revela apenas uma sombra pequena e trêmula. Já vi discussões pesadas em mesas de diretoria onde um gestor tentava humilhar um subordinado com frases vazias sobre falta de comprometimento. O subordinado, em vez de se exaltar ou se desculpar, simplesmente perguntou: quais comportamentos específicos você rotulou como falta de comprometimento e em quais datas isso ocorreu? O silêncio que se seguiu foi constrangedor para o agressor, pois ele não tinha informações, ele não tinha evidências.
Ele tinha apenas uma emoção ruim que desejava descarregar em alguém. Quando você obriga o outro a especificar cada palavra, a justificar cada acusação e a fornecer provas reais, você está drenando a bateria emocional dele em tempo real. No jogo do status humano, quem precisa explicar está sempre em uma posição inferior a quem avalia a explicação. Ao fazer perguntas curtas e diretas, você assume o papel de juiz da conversa, enquanto o outro se torna o réu, tentando desesperadamente não parecer incoerente ou injusto diante de quem assiste. A crítica humana que precisamos fazer aqui é sobre como fomos educados para responder prontamente a qualquer tipo de autoridade, mesmo quando ela é abusiva ou infundada. Quebramos esse ciclo vicioso quando entendemos que ninguém tem o direito de lançar uma crítica sem o ônus da prova completa. Se alguém te ataca dizendo que o seu trabalho é terrível, você deve fatiar essa frase com a precisão de um especialista. Qual parte especificamente é terrível e qual o critério técnico você usou para chegar a essa conclusão? Vi intimidadores perderem o fôlego e começarem a gaguejar simplesmente porque não esperavam que o alvo tivesse a frieza de analisar a estrutura da agressão em vez de sentir o impacto dela. Essa postura comunica que o ataque do outro foi tão insignificante que nem sequer conseguiu te ofender. Apenas despertou o seu interesse analítico pela confusão mental alheia. É uma forma de dizer que você está acima do nível onde aquele tipo de jogo é jogado. Outro ponto fundamental que observei ao longo dos anos é que o agressor geralmente projeta em você as próprias inseguranças e falhas. Quando você pergunta o motivo de cada insulto, você acaba forçando a pessoa a revelar os próprios medos sem que ela perceba. Se alguém te chama de arrogante e você pergunta calmamente em que momento ou ação você agiu dessa forma, a pessoa muitas vezes acaba descrevendo a própria incapacidade de lidar com a sua autoconfiança ou com o seu sucesso. Maquiavel dizia que um governante deve ser um observador astuto da natureza humana. E ao usar a Inquisição, você está mapeando os pontos cegos do seu adversário enquanto mantém a sua própria pele intacta. Você o deixa falar, o deixa se enrolar nas próprias contradições. E enquanto ele tenta construir uma lógica que não existe, você mantém o controle absoluto do tempo da conversa. Cada explicação que ele é forçado a dar é uma gota de autoridade que escorre das mãos dele para as suas. No final das contas, o clima de intimidação se dissolve porque a lógica fria e a agressão emocional não conseguem ocupar o mesmo espaço por muito tempo. A profundidade dessa tática reside no fato de que você não precisa ter razão no mérito técnico da discussão para vencer a dinâmica de poder. Você vence porque manteve a integridade da sua postura, enquanto o outro se desintegrou na tentativa frustrada de manter a ofensa viva sem fundamentos. Vi essa técnica salvar reputações em reuniões de condomínio extremamente tensas e em disputas corporativas brutais. O segredo é nunca aceitar o rótulo que tentam te impor, como se fosse uma verdade absoluta. Se te jogam uma lama verbal, você não tenta se limpar desesperadamente na frente de todos. Você pergunta por que a mão de quem jogou está tão suja. Esse deslocamento de foco é o que separa os líderes estratégicos dos seguidores reativos. A proteção definitiva é a consciência de que a palavra do outro só tem o poder que você decide conceder a ela no seu tribunal interno. Se você a trata como um dado estatístico que precisa de explicação detalhada, você retira todo o veneno e fica apenas com o esqueleto vazio de uma tentativa de domínio que fracassou por falta de base. Entenda que essa curiosidade investigativa protege inclusive a sua própria biologia. Em vez de sentir o impacto do insulto e liberar hormônios de estresse que bloqueiam o seu pensamento, a sua mente foca em formular a próxima pergunta estratégica.
Isso te mantém no modo analítico e impede que o medo tome conta das suas decisões. Já vi pessoas que eram consideradas alvos fáceis de bullying se tornarem figuras extremamente respeitadas simplesmente porque pararam de reagir com dor e começaram a reagir com questionamentos clínicos. O intimidador quer um alvo passivo, não um investigador atento. Quando você assume o papel de quem faz as perguntas, o jogo fica perigoso demais para quem só sabe atacar através do grito ou da pressão psicológica. A verdade é que a maioria das pessoas que tenta te intimidar tem pavor de ser descoberta como alguém comum, confuso e desprovido de uma razão sólida. Quando você liga a luz da lógica através da Inquisição, o espetáculo de sombras termina e o que sobra é apenas um ser humano desesperado por uma migalha de controle que ele não sabe nem explicar como obteve. Mas, se você já sabe como congelar o palco da performance alheia e como forçar o seu agressor a se explicar até a exaustão dos próprios argumentos, como você pode agora usar o seu próprio corpo e o ritmo da sua voz para impor uma soberania física e sonora que faça o outro recuar sem que você precise sequer dar um passo à frente? Para fechar este ciclo de domínio, você precisa entender que a autoridade não é algo que se pede. É algo que se impõe através da gestão do seu próprio ritmo. A maior fraqueza de quem está sendo intimidado é a aceleração. Quando o medo bate, tudo em você quer correr. Você fala mais rápido para acabar logo com o confronto, respira de forma curta e seus movimentos se tornam bruscos e nervosos. O agressor lê essa pressa como uma confissão de culpa ou de fraqueza. O terceiro grande segredo de Maquiavel, aplicado à psicologia moderna, é que quem controla o tempo, controla a sala. Eu vi isso de forma brutal em uma situação onde um antigo superior tentou me encurralar em um corredor para me cobrar um resultado de forma agressiva, invadindo meu espaço físico e falando em uma velocidade que não me dava tempo de processar. O meu instinto era responder à altura. Mas eu lembrei que a soberania é um exercício de calma. Eu reduzi a velocidade da minha respiração, esperei ele terminar e respondi com uma voz tão baixa e pausada que ele foi obrigado a se inclinar para a frente e silenciar a própria mente para conseguir me ouvir. No momento em que ele teve que se ajustar ao meu ritmo, o poder mudou de mãos. A urgência é o combustível da intimidação e o seu contra-ataque é a lentidão deliberada. Você precisa tratar o seu tempo como uma propriedade privada de altíssimo valor. Quando você fala devagar, você comunica ao mundo que as suas palavras são importantes e que você não está com medo de ser interrompido. Já vi pessoas em reuniões tensas que, ao serem interrompidas por um grito ou uma provocação, simplesmente paravam. Olhavam para o agressor com uma serenidade gélida. Esperavam 5 segundos de silêncio absoluto e retomavam a fala exatamente na mesma velocidade de antes. É uma demonstração de força que nenhuma agressividade consegue superar. Se você corre para falar, você parece um subordinado tentando se explicar. Se você coloca cada frase com peso e espaço entre as ideias, você se posiciona como o líder daquela interação. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser como o leão e a raposa, e a soberania do tempo é a juba do leão. Ela impõe respeito sem que você precise rosnar. A crítica que faço ao comportamento comum é que fomos ensinados a ter pressa em agradar. Mas a pessoa inabalável não tem pressa para nada. Ela sabe que o tempo dela é o recurso mais escasso na mesa e não o distribui de graça para quem só traz barulho. O controle do espaço físico é o complemento essencial dessa lentidão. Vi muita gente boa perder o jogo porque, ao sentir a pressão do outro, começou a mexer nas mãos, a balançar a perna ou a desviar o tronco para trás. Esses pequenos movimentos, que chamamos de microvazamentos de ansiedade, são o que o intimidador usa para saber que ele está ganhando. A sua postura deve ser de uma economia absoluta.
Se você vai virar a cabeça para olhar para alguém, faça isso de forma lenta e completa. Se vai gesticular, use movimentos amplos e calmos. A economia de movimento sinaliza que você tem o controle total do seu sistema nervoso. Lembro-me de uma vez em que um adversário em uma disputa de contrato tentou usar a altura dele para me cercar fisicamente contra uma parede. Em vez de dar o passo para trás que ele esperava, eu mantive meus pés plantados, inclinei meu tronco levemente para frente, diminuindo a distância entre nossos rostos de forma consciente, e mantive o tom de voz grave e estável. A quebra de expectativa foi tão grande que ele recuou 2 passos em menos de 1 minuto. Ele percebeu que a pressão física dele não estava gerando o efeito de encolhimento, mas sim uma presença ainda mais sólida da minha parte. Essa gestão do tempo e do espaço cria o que chamamos de gravidade pessoal. As pessoas começam a orbitar ao seu redor porque você é o ponto mais estável do ambiente. Em um vídeo para o YouTube, isso se traduz em manter o olhar fixo na lente, sem piscar excessivamente e deixar que as pausas deem peso ao que você diz. No mundo real, isso significa que você não permite que o agressor dite quando a conversa começa ou termina. Se alguém te aborda com agressividade e você diz, de forma muito calma, que agora não é o momento e que você falará com ele em 10 minutos na sua mesa, você acabou de retomar o comando do território. Você destruiu o plano de ataque dele. A profundidade dessa técnica está em entender que a intimidação é como uma onda. Se você tenta bater de frente, ela te derruba. Se você mergulha por baixo dela com calma e controle, ela passa por cima de você sem te tirar do lugar. A soberania não é sobre ser maior que o outro, é sobre ser mais denso e menos reativo. Vi essa transformação acontecer com mentorados que sofriam com cobranças abusivas. Eles aprenderam que o tom de voz mais baixo é quase sempre o mais poderoso. Quando você baixa o volume enquanto o outro grita, você força o outro a se sentir ridículo por estar fazendo tanto barulho. É uma forma de espelhamento invertido. Você se torna o padrão de comportamento adulto na sala, enquanto o agressor é exposto como uma criança birrenta. Maquiavel valorizava quem sabia manter a dignidade da posição, e não existe dignidade na pressa ou no descontrole. Cada segundo de silêncio que você sustenta diante de uma ameaça é um tijolo a mais na sua fortaleza. A sua voz deve ser como o mar, constante, profunda e imperturbável, não importa o quanto o vento sopre na superfície. Se você domina o seu ritmo, você domina o destino daquela conversa e de todas as outras que virão. A vitória silenciosa é aquela que acontece no campo da percepção. O agressor sai da conversa sentindo que perdeu, mesmo que ele tenha dito a última palavra, porque ele percebe que não conseguiu te mover 1 milímetro. Ele gastou toda a munição e a sua armadura continua polida. Essa é a essência da proteção e do contra-ataque psicológico. Tornar a agressão do outro cara demais para ele. Quando o custo de tentar te intimidar é o cansaço e a sensação de fracasso, as pessoas param de tentar. Você se torna o que Maquiavel chamaria de um território difícil de conquistar e fácil de manter em paz. A autoridade definitiva é aquela que não precisa de esforço para ser sentida, apenas presença e um tempo que pertence exclusivamente a você. Se este conteúdo te ajudou a entender como blindar a sua mente e usar a psicologia estratégica para nunca mais ser pisado por ninguém, mostre o seu apoio ao canal. Deixe o seu like agora mesmo para que essa mensagem chegue a mais guerreiros que precisam desse conhecimento. Inscreva-se no canal para não perder as próximas aulas sobre domínio mental e estratégia e comente aqui embaixo a palavra inabalável se você chegou até o fim e está pronto para retomar o controle da sua vida. A sua participação nos comentários é o que mantém essa comunidade forte. E se você quer continuar aprendendo como as mentes mais poderosas da história pensavam e agiam, não pare por aqui.
Assista aos outros vídeos que estão aparecendo na sua tela agora para aprofundar ainda mais a sua visão. A gente se vê no próximo vídeo.